Estamos de volta já aqui com um programa bem assim, gente. Agora, como eu falei no bloco anterior, nós vamos falar sobre diabetes. Diabetes que é uma doença que pode trazer graves consequências caso ela não seja controlada, tá? E para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o endocrinologista Edson Perrotti. Acertei, doutor? Acertou, é isso Muito mesmo. bom dia, Perfeito. seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Muito bom dia, Mara, obrigado. Doutor, vamos começar explicando então o que é o diabetes para o pessoal de casa. Eu vejo que a gente tem escutado muito falar, né, sobre essa doença nos últimos tempos. Vamos esclarecer. O diabetes é um problema que cursa com a elevação dos níveis de glicose no sangue, tá? Tem vários tipos de diabetes, mas assim, no geral é isso, diabetes mellitus. Existe um outro tipo de diabetes que sai, é outra coisa, mas diabetes mellitus significa elevação dos níveis de glicose no sangue. Certo. Tá? Como você falou, tem outros tipos, né, doutor? Tem vários tipos. Existe o diabetes tipo 1, que ocorre muito em crianças, adultos jovens, normalmente são pessoas magras e de uma forma geral, tem que se utilizar a insulina desde o diagnóstico. Esse tipo de diabetes ocorre em mais ou menos 5% dessas pessoas, das pessoas com diabetes. O tipo 2, que é o mais comum que a gente vê na população em geral, ele ocorre em adultos, pessoas com excesso de peso, normalmente acima dos 35 anos. Para esse tipo de diabetes existem inúmeras formas de tratamento, medidas comportamentais, medicamentos, etc. Então, quando a gente fala em diabetes, isso eu acho que é importante frisar. Normalmente está se falando do tipo 2, Sim. mas não se pode esquecer do tipo 1, que é diferente as medidas, tudo é muito diferente. Tá. Como é que se adquire, doutor, diabetes? Vejo muita gente assim, às vezes querendo até uma dúvida que acho que é geral, né? O tipo 2, a pessoa tem uma tendência genética, ou seja, existe um caráter familiar e alguns fatores fazem com que ele apareça. Sedentarismo, excesso de peso, dieta irregular, isso faz com que exista um favorecimento para que ele surja. O tipo 1 não, aquele que acontece em crianças é uma doença imunológica, é um problema do reconhecimento imunológico do corpo e ele vai aparecer independente de qualquer coisa. Por isso que eu acho interessante a gente diferenciar, porque às vezes a pessoa fala assim, fulano ficou diabético porque ficou gordo, porque engordou demais ou porque era sedentário. E quando acontece na criança, ela não fez nada disso, ela estava parada e apareceu. Foi até bom falar isso, doutor, pontuar isso, porque tem muita gente que pensa dessa forma. Isso, né? exatamente. Que assim, fulaninho está com diabetes porque ficou gordo. Isso, e não é bem assim, não é bem né, assim, doutor? exatamente, principalmente para o tipo 1. Quais são os sintomas, quais são os sinais, como é que a família pode identificar, até mesmo, por exemplo, nas crianças, que algo ali não está totalmente normal? Em primeiro lugar, a pessoa começa a urinar muito, é por isso que se chama-se diabetes mellitus, é um sifão, né? Urina doce. Então, começa a urinar muito e essa urina tem glicose. Então, o que acontece? É muito comum que moscas e formigas se dirijam para a urina da pessoa com diabetes. Então, você está num ambiente, verificou no vaso sanitário, formigas ou moscas indo para lá, provavelmente alguém naquele ambiente tem diabetes. A pessoa sente fraqueza, algumas vezes sente turvação visual, e ela começa assim, num estágio mais avançado, começa a perder peso. Então, esses são os sintomas mais comuns. Às vezes tem câimbras, eu já falei da turvação visual, são os mais comuns. Mas é beber muita água, ter muita sede e urinar demais. São os principais. Isso. Me lembrou até uma vez a gente recebeu aqui uma mãe que tinha uma criança, que a criança, o filho dela possuía diabetes e ela disse que identificou através das formigas na urina. Isso. Porque ela disse que percebeu que ia muita formiga para ele, principalmente para a fralda dele. Isso, exatamente. Quando ele urinava. E que é até bom para fazer o alerta para o pessoal de casa. Crianças, por exemplo, muitas crianças às vezes começam a urinar na cama durante a noite, os pais ficam preocupados, ficam estressados, que voltou a fazer xixi na cama, e não é nada disso, ele está com diabetes, ele está com muita vontade de urinar, urgência urinária. Precisa ficar aí bastante alerta. Isto. Como é que é feito o diagnóstico, doutor Edson? O diagnóstico é simples, ele é feito com sintomas, né, sinais e sintomas, claro, com a dosagem da glicose no sangue, a glicemia. Glicemia acima de 126 em jejum 2 vezes é diagnóstico de diabetes. Glicemia acima de 200 em qualquer horário do dia pós-alimentar é diagnóstico de diabetes. Então, o exame básico é esse. Existem algumas outras formas mais complexas, aí já tecnicamente para o meio médico, mas no geral é isso. Glicose elevada dosada no sangue. Uma grande pergunta também do pessoal, tem cura? O diabetes hoje não tem cura, tá? É uma doença que, uma vez diagnosticada, ele vai estar com o indivíduo durante toda a vida.
O que acontece, diferentemente de tempos atrás, é que o diabetes tem controle, e o controle hoje favorece e propicia que o indivíduo tenha uma vida normal, como qualquer pessoa, podendo executar as suas tarefas, tarefas mais difíceis ou mais necessárias possíveis. E o controle vem com o tratamento, né, Com doutor? tratamento, conhecimento e tratamento. Isso. Quais são os tratamentos, então, disponíveis? Ou o tratamento? Para crianças, para diabetes tipo 1, insulina. E esse uso de insulina, ele vai desde o tratamento mais simples, que é a aplicação com seringas, até o tratamento mais sofisticado, que é o uso de bombas de infusão de insulina, que chegam a imitar praticamente o pâncreas e vem evoluindo para o que nós chamamos de pâncreas biônico ou pâncreas artificial. Está muito próximo. A bomba, no caso, desculpa, foi uma curiosidade que me surgiu aqui. Isso. Ela é inserida dentro? Não, a bomba, essa aqui é uma bomba de insulina. Certo. E ela fica com um catéter e uma cânulazinha que fica na pele, que é trocada a cada 3 dias. Então, esse é o tratamento hoje, o tratamento padrão ouro, né, o Gold Standard. Para tipo 1. Para o tipo 2, existem inúmeros medicamentos, vários, desde injetáveis, medicamentos orais, e todos eles passam por educação alimentar e, muito importante, o estímulo veemente à prática de atividades físicas. Não pode parar, né, doutor? É importantíssimo manter praticar atividade estático, física. Não pode não. É importantíssimo para todos, mas para quem tem diabetes é fundamental. E, doutor, quais as complicações que a doença ela pode acarretar, pode trazer para uma pessoa que, por exemplo, não se cuida, para uma pessoa que não faz tratamento, que não controla? As pessoas que não tratam o diabetes têm muita tendência de ter doenças vasculares, principalmente o diabetes tipo 2. Doenças cardiovasculares são as doenças que matam mais as pessoas com diabetes. Então, é o infarto, é o AVC, o derrame, né, as tromboses. Então, que causam muitas vezes aquilo que a gente vê pela rua e que não gosta, são aquelas pessoas que têm amputação de pernas. Isso é descontrole crônico, tá? São complicações crônicas. Para o diabetes tipo 1, as complicações mais comuns são de vista, que podem levar no estágio muito avançado à perda da visão, as doenças renais, que podem levar à insuficiência renal. Isso são complicações crônicas. Existe uma complicação bastante temida que vem do tratamento. A glicose estava alta, eu comecei a tratar, e a gente vai tratando e trata demais, e aí acaba dando o inverso, que chama-se hipoglicemia. Sim. A glicose baixa além do normal, e aí o indivíduo pode perder a consciência, pode ter até crises convulsivas, mas isso também são sempre assim, nas extremidades, tá? Então a hipoglicemia é uma complicação aguda. Eu estou falando com você aqui, de repente se eu tiver tomado muita insulina, eu posso ter hipoglicemia. Sim. Né, e começar a ficar confuso, etc. Tem uma série de sintomas, mas são complicações agudas. Todas as complicações do diabetes são evitáveis ou são minimizadas com um bom controle. E o bom controle passa por conhecimento do problema. Certo. O doutor falou certo, conhecimento do problema. E eu posso falar assim disso porque eu tenho conhecidos que possuem diabetes. Ter uma alimentação regrada, Isso. evitar ou até mesmo nem tomar álcool, é importante também, doutor? Existe um estigma muito grande acerca disso. Por exemplo, a alimentação regrada, ela é importante para todas as pessoas. Agora, para quem tem diabetes, ela é mais importante ainda. Antigamente existia muita restrição alimentar. Sim. Quem tinha diabetes não podia comer doce de maneira nenhuma, porque os tratamentos eram muito mais rudimentares. Com a evolução dos tratamentos e das formas de monitoração, ou seja, a gente consegue ver a glicose a todo instante, aí existe uma maior liberdade para a alimentação. Mas aí nós voltamos para aquele ponto, a necessidade do conhecimento. Há 20 anos atrás, se eu falasse isso aqui, é uma heresia, eu não poderia falar isso. Hoje não, hoje eu digo, pode-se comer até doces, desde que o indivíduo saiba como fazer isso. O grande problema quando eu falo numa entrevista é assim, pode comer doce, aí alguém em casa diz, doutor Edson disse que pode comer doce e sai comendo doce. E não é assim. Para que se possa chegar nesse estágio, é necessário um contato muito próximo com a equipe de educação, com o médico e traçar um plano para que o paciente entenda e possa se alimentar. Então, pronto, nesse sentido, a dieta é muito importante. E também se alimentar nos horários corretos, né, doutor? Isso, exatamente. Saber exatamente concatenar o tipo de tratamento medicamentoso de insulina que está usando com a necessidade de alimentação.
Isso hoje é muito menos engessado do que era antigamente. Antigamente você tomava medicamentos e precisava se alimentar exatamente naqueles horários. Hoje existe mais liberdade, os tratamentos evoluíram muito. Certo. Quanto ao álcool, doutor? Assim, quanto ao álcool. O álcool, para qualquer pessoa, ele é uma bebida social, né? Traz uma descontração, é muito bom para momentos realmente de descontração, de lazer, mas quando a gente exagera, qualquer pessoa paga o preço do excesso do álcool. Sim. A pessoa com diabetes tem, além disso, além do nível de consciência, do nível de intoxicação por álcool, ele tem que entender que efeito o álcool vai fazer na sua glicemia para que ele não possa complicar mais ainda o tratamento ou as complicações. É possível ao diabético utilizar álcool? É, mas ele também precisa saber um pouco a mais do que as outras pessoas sobre o que ele pode esperar quando ele utiliza o álcool. A gente percebe, né, com a sua entrevista, com as suas colocações aqui, doutor, que o que é mais importante para o diabético? Ele ter conhecimento. Isso, o conhecimento é base de tudo hoje em dia. Que aí ele vai conseguir saber o que ele vai comer, a quantidade, né, doutor? Ele vai conseguir saber passear por todos os âmbitos onde ele possa estar. Não tem mais essa restrição de não ir para nenhum lugar. Não. As pessoas com diabetes hoje praticam atividades físicas, as mais diversas possíveis, alpinismo, mergulho, ciclismo, trabalham em turnos de atividades de emergência, por exemplo, plantonistas. Não existe restrição mais nenhuma, desde que o indivíduo conheça. Então, eu sempre falo, sempre passo por essa fala. Conhecimento é base. Tá. Doutor, como prevenir? Para a gente poder, né, falar, isso é bastante importante, pessoal de casa. A prevenção do diabetes só ocorre para o diabetes tipo 2. Não há como prevenir ainda hoje o diabetes tipo 1. Existem algumas pesquisas nesse sentido evoluindo. Mas o diabetes tipo 2 se você tem a suspeita que possa ter diabetes, ou mesmo queira se prevenir de qualquer forma, pratique atividades físicas sempre. Quando desde a infância até o último dia de vida. Atividade física, movimentar o corpo, não estar o tempo todo sedentário, é prevenção. Segundo, procure manter o seu peso adequado. Manter o peso adequado previne não só diabetes, mas uma série infindável de outros problemas. E terceiro, tenha uma alimentação balanceada, uma boa alimentação. Não significa comer coisas ruins, coisas especiais, coisas de dieta, mas aprenda a saber o que você come, tá? Para que você tenha uma boa qualidade de vida no geral e possa evitar, inclusive, o diabetes. Para a gente fechar, dicas principais, vamos reforçar, né? Dicas principais para os diabéticos. Cuidar-se, entender o seu problema, procurar uma boa equipe médica, uma boa equipe de saúde, aliás, que possa orientá-lo de forma adequada. E aqui eu vou trazer uma dica que acho que é uma dica fundamental. Ao buscar informações hoje na rede social, nós encontramos informações adequadas, mas nós encontramos inúmeras informações inadequadas. Então, a pessoa precisa ter um cuidado muito grande em conseguir separar quais são as informações adequadas. Se eu puder deixar um endereço de um site extremamente confiável, que é Base, é necessário. Por favor. É o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Todas as informações lá são plenamente confiáveis. É www.diabetes.org.br. www.diabetes.org.br. Vai nesse site e você vai ter todas as informações confiáveis aí para o que você está buscando. Exato. Doutor Edson, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Contatos, redes sociais, pessoal de casa, como é que eles podem saber mais informações aí, quem sabe eles tenham mais dúvidas? Redes sociais é fácil encontrar no Facebook, no Instagram, Clínica Edson Perrotti, com 2 T's no final, são os contatos mais importantes. E lá você vai poder achar os contatos, vai poder conversar com o Dr. Edson. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Bom dia. Bom dia. E você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada pela sua companhia, gente. Nesta quinta-feira, amanhã, sexta, estaremos de volta, 10h30 da manhã. Tem mais programa bem assim e muita coisa boa, tá? Eu estou contando com você, então. Grande beijo. Obrigada mesmo pela tua companhia. Tchau, tchau e até amanhã. E continue acompanhando toda a programação da TV Mar.